Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Nós hoje vamos continuar explorando esse tema, caridade, um pouco mais, sempre entendendo que a caridade é um caminho, talvez o caminho mais eleito pelo ocidental para se atingir a realização espiritual. Por isso estamos colocando primeiro aí o tema caridade. Mas de qualquer forma, essa caridade tem vários níveis de abrangência, tanto no tempo como na alma humana. E é isso que nós vamos ver hoje. Me acompanhe, mas antes de mais nada te peço, uma vez mais, dê um like, compartilhe. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, né, para ajudar a gente e entre em contato com pessoas que você sinta que esse assunto pode tocar as pessoas. Caridade é algo fundamental. Ok? Vamos lá? É evidente que nós podemos classificar a caridade de várias formas, né? Tem várias maneiras de classificar a caridade, né? Tem caridades que são de vulto financeiro, tem caridades, né, como a gente falou do óbolo da viúva, que são aparentemente insignificantes, mas que saem lá de dentro do coração e que por isso são, entre aspas, melhores vistas por Deus. Mas enfim, eu vou pegar hoje, para a gente entender um pouco essa abrangência da caridade, esses níveis de caridade, eu vou pegar definições, ideias trazidas pelo grande Vivekananda. Vivekananda, no livro Karma Yoga, ele fala um pouquinho a respeito da caridade e ele define 3 níveis bem claros para se entender o que é a caridade e qual a abrangência, qual a penetração dessa caridade. Ele divide a caridade em caridade material, caridade intelectual e caridade espiritual. E fala claramente, né, que a caridade material, que é a caridade mais em uso no nosso mundo atual, principalmente no Ocidente, é aquela voltada, obviamente, para solucionar ou para suprir necessidades materiais das pessoas. Sejam elas, por exemplo, a necessidade de alimento, de vestimenta, seja necessidade de ter com quem falar, a necessidade de ser ouvido, né? A gente vê coisas fantásticas aí de pessoas que se dispõem a passar horas ouvindo o outro, num mundo em que todo mundo quer falar e poucos de nós se dispõem de fato a ouvir. Essa é a caridade material. Segundo Vivekananda, essa é a que tem menor abrangência, que tem um efeito pouco duradouro. Ou seja, você doa alguma coisa, seja do seu tempo, seja algo material para uma pessoa, ela vai voltar a ter aquela necessidade. Vamos supor que você vai doar cestas básicas, itens de higiene pessoal, aquilo vai se acabar e a pessoa vai voltar a ter a necessidade. Essa, segundo Vivekananda, embora seja nobre, embora seja um bom caminho, é a caridade menos efetiva. Depois disso, nós temos a caridade intelectual. E essa, Vivekananda fala que tem uma abrangência muito maior, que tem uma abrangência no tempo, no espaço, uma efetividade maior. O que é a doação, o que é a caridade intelectual? Enquanto a caridade material é dar o peixe, a caridade intelectual é ensinar a pescar, né? Tem essa velha comparação e ela é realmente muito sábia. Quando você transmite conhecimento, quando você educa uma pessoa, em primeiro lugar, ela se torna menos dependente de você. Ela consegue, em algum momento, buscar o que ela necessita através do conhecimento, através do intelecto. É realmente o ensinar a pescar.
nós percebemos que essa caridade intelectual foi adotada por muitos países, né? São modelos diferentes. O modelo brasileiro, o modelo de terceiro mundo, né, é um modelo muito voltado para a caridade material, ou seja, doação de recursos materiais para suprir fome, para suprir a pobreza, tirar a pessoa daquele nível de pobreza. É a típica caridade do terceiro mundo, a caridade adotada aqui no Brasil, né? Os programas brasileiros são assim, eles têm essa visão paternalista, né? De acolher a pessoa dando peixe. Alguns países mudaram isso, né? Alguns países perceberam que isso, a nível de tempo, era ineficaz e passaram a adotar a caridade intelectual. O que é a caridade intelectual, né? O que esses países fizeram? Investiram em educação, principalmente países da Ásia, né? Que tiveram assim, um salto de qualidade de vida, de nível sociocultural. Esses países adotaram a famosa caridade intelectual. Investiram em escolas, investiram em educação de verdade, começaram a dar acesso a essa educação para as pessoas que estavam ali numa faixa mais baixa, investiram em programas de empréstimo, de financiamento para que as pessoas empreendessem. Então, isso mudou um pouco. Alguns países ali da Ásia deram um salto. Por exemplo, Singapura, a Coreia, né, Coreia do Sul, deram um salto. E esse salto se refletiu no país como um todo, né, na sociedade como um todo, porque tira a pessoa daquela linha da dependência, do receber o peixe, e a pessoa passa ela também a pescar, ela também a produzir. É um modelo, claro, eu estou comparando isso com países, mas aqui não tem nenhum desenvolvimento de raciocínio político, nem nada, não é esse o escopo da nossa meditação, né? É só para fazer uma comparação. Muito bem, tem esses dois níveis de caridade e veja por você mesmo. E quando você estiver desenvolvendo o seu programa de caridade, lembre disso, né, dessa comparação. Qual é a abrangência, qual é a efetividade, qual é a eficácia da caridade material, qual a abrangência, efetividade, eficácia da caridade intelectual. E nós passamos por uma outra caridade, que é aquela que Vivekananda fala que é o top, que é o auge, que é a caridade espiritual. E é interessante porque ela se sobrepõe a todas as outras, a caridade espiritual. Porque se você tiver alimentado, você vai voltar a ter fome. Se você tiver educado, se você tiver instruído, você vai conseguir o peixe, você vai conseguir suprir sozinho suas necessidades materiais. Porém, você vai continuar com outras necessidades que você não supriu ainda, principalmente emocionais. Vai ainda lhe faltar, como a gente vê de pessoas extremamente inteligentes, ainda lhes falta equilíbrio, muitas vezes falta humanidade, falta sensibilidade, falta entendimento espiritual, lidar com coisas que não são tangíveis, que não são palpáveis. Esse universo, ele é atingido, ele é suprido pela caridade espiritual. Caridade espiritual consiste o quê? Consiste no despertar da mente da pessoa para Deus, né? Para essa força maior, para o entendimento de que existe um universo lá fora e que nós somos uma fagulha praticamente invisível, nosso planeta nesse universo. Entender que nós vivemos muitas vidas,
né? Não vivemos uma vida só, ou seja, nós temos várias encarnações e que elas deveriam ser um processo de burilamento, de desenvolvimento dos nossos valores, que nós somos almas, nós não somos corpo. E como almas, como espíritos, nós somos imortais, eternos, e isso nos faz projetar um entendimento de verdade sobre lei de ação e reação, ou seja, eu estou hoje construindo um futuro melhor para mim mesmo através das minhas atitudes. O consolo também, por que não? O consolo de saber que aquela pessoa que nós perdemos, né, que morreu, uma pessoa querida, ela não morreu, ela apenas trocou ali de plano, de existência, quer dizer, aquele espírito continua existindo. Então, esse conhecimento espiritual nos tira desse mundo fechado, desse globo fechado e nos projeta para o universo. Então, segundo Vivekananda, né, e eu particularmente concordo plenamente, essa é a grande caridade. Essa é a caridade que supre a pessoa definitivamente. Quem tem uma visão espiritual, quem tem uma visão verdadeiramente espiritual, ela passa a não ter necessidade. Aí vem aquela frase de Jesus, né? Tem uma passagem de Jesus em que ele chega na beira de um poço e ele pede, né? Ele pede a uma mulher que lhe dê água. E ele diz mais ou menos assim, tá? Palavras minhas, né? Que ele pede à mulher que lhe dê água de beber e depois diz para ela, né? Vá e comunique com as pessoas da sua aldeia que eu estou aqui e que eu vou lhes dar uma água de beber que, quando bebida, nunca mais vocês sentirão sede. Olha, são palavras minhas, tá? Licença poética. Mas Jesus fala de uma água de beber que matará, saciará a sede para sempre. Que água de beber é essa? Água simboliza espírito, né? Simboliza o meio do espírito. Então, beber essa água viva, como Jesus falava, né? É beber dos ensinamentos espirituais, beber do Evangelho do Cristo. Essa é a água que vai matar sua sede e que, se você tiver conhecimento espiritual, por pouco que seja, leve adiante. Essa é a maior caridade. Boa meditação. Namastê.